Glórias a Deus. Um ótimo dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus neste momento venha estar abençoando rica e poderosamente a tua vida no dia que se chama hoje. Amados, esse que vos fala aqui é Sermão em Cristo, Pastor Moisés. Estou passando por aqui porque eu trago de Deus uma palavra para a tua vida neste momento. Mas eu te pedir antes que você venha, se possível for, se inscrever neste canal, compartilhar esta mensagem e deixar um comentário e não esquecer de deixar o seu like. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 em diante. As últimas palavras que Jesus teve com seus discípulos aqui na terra, que fala assim, olha, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui nós deixamos que Jesus orientou aos seus discípulos e aquela grande multidão que estava ali junto, para que eles fossem por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele falou, olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A palavra de hoje e a pergunta de hoje é: em que evangelho você tem crido? Que nós vejamos aqui, irmãos, Jesus está mostrando os dois lados do evangelho. Falando, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê vai ser condenado. Nós vamos encontrar na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 16, que fala que Deus vai julgar o mundo segundo o seu evangelho. Nós vamos encontrar na Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que fala que Deus vai julgar o ímpio e o pecador e todos aqueles que desobedecem o evangelho de Cristo. Nós vamos encontrar em Gálatas, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, que o apóstolo Paulo falando acerca de outro tipo de evangelho, que é anátema. No livro de Coríntios também, Paulo falando para a igreja de Coríntios acerca de outro evangelho e de outro Jesus Cristo. A pergunta que é feita sobre a tua vida no dia de hoje, neste momento, é em que evangelho você tem crido? Será que você tem crido no evangelho que lhe promete carro, casa, um bem-estar aqui na terra? Será que você tem crido no evangelho que fala que Jesus é amor, mas esse evangelho não lhe explica que Jesus é justiça? Que Jesus é amor, mas esse evangelho não lhe explica que Jesus é fogo consumidor? Será que você tem crido no evangelho, acreditado no evangelho, que fala que o evangelho veio para lhe salvar, mas não lhe explica que esse mesmo evangelho, se você não obedecer como ele quer, ele vai nos condenar? Será que você tem se apegado ao evangelho que fala que Jesus ali já pagou o preço na cruz do Calvário, que fala que Jesus levou a cruz para nos dar o direito da salvação, para nos dar o direito da vida eterna? Mas será que esse evangelho que você tem crido não lhe fala que você também tem que carregar a cruz? Acho que é no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, a seguir. Olha o que Jesus nos diz através da sua palavra. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga. O evangelho que talvez você tenha se apegado ao evangelho que fala que vai lhe dar lucro, que fala que você tem que comer o melhor dessa terra, você tem que aproveitar de tudo aquilo que está aqui na terra. E vejamos que o apóstolo Paulo falou que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém que eu faço. Talvez você tenha crido no evangelho que
que Deus te libera a você fazer tudo. E nós deixamos que aqui eu li, aqui Jesus falando que aquele que quiser seguir Ele, aquele que quiser que verdadeiramente fazer a vontade dEle, aquele que quiser ser um cristão, aquelas pessoas que verdadeiramente recebeu o Evangelho, que esse Evangelho ele transforma a nossa vida, ele não beneficia a nossa vida materialmente falando. Essa não é a preocupação, não é a prioridade do Evangelho de Cristo. Vejamos que quando eu li em Marcos 16,15, ele fala: quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Não falou quem crer vai ser próspero, quem crer vai ter uma casa, vai ter um carro, porque tudo isso você consegue, sem precisar você aceitar Jesus. Aqui fala, ó, negue a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga. Às vezes você crê no Evangelho, que fala que Jesus carregou a cruz por você, mas Jesus também deixou que nós viemos carregar a nossa cruz. Tome cada dia a sua cruz e siga. Então, meus amados, em que Evangelho você tem crido? Se é um Evangelho que não lhe confronta, se é um Evangelho que não fala que você não pode amar esse mundo, tem que abrir mão desse mundo, não é o de Cristo. Esse Evangelho pode estar encaixado aqui neste mesmo capítulo de Marcos, no 35 diante, fala assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. O Evangelho de Cristo fala que você tem que perder a sua vida. O Evangelho de Cristo fala que você tem que abrir mão de muitas coisas que você gosta. Sabe por quê? O Evangelho de Cristo fala que você tem que abrir mão de fazer as suas vontades para você tentar fazer a vontade de Cristo. Aqui no 36 fala: pois que proveito ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. O Evangelho de Cristo, a preocupação do Evangelho de Cristo é salvar a sua alma. O falso Evangelho é dar bem-estar à sua vida. Mas que Evangelho você tem crido? O da salvação, que tem que você procurar santificar a sua vida e abrir mão de muitas coisas que aqui nesta vida é nos proposta para nós ganharmos a vida eterna, ou o Evangelho que pode tudo? Que Deus continue falando ao seu coração.